De volta com o Estúdio Sat, hoje é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. Esta data homenageia a sétima arte produzida no Brasil, reconhecida a nível internacional como uma das melhores produções cinematográficas do mundo. Nesta data, em 1898, ocorreu a primeira filmagem no Brasil. E hoje nós vamos falar com Tom Zé Costa, ele que é professor da UFAM e difusor cultural. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Tom Zé. Obrigado pela presença exatamente no dia que a gente comemora o cinema brasileiro. É sempre um prazer estar falando do cinema brasileiro. A gente vai falar, lógico, sobre o cinema brasileiro, mas antes disso eu queria falar sobre o nosso cinema, o cinema que é produzido aqui no Amazonas. A gente tem grandes produtores, a gente tem cineastas aqui no Brasil. Tom Zé é muito envolvido com a causa, inclusive. Eu queria saber uma opinião tua, Tom Zé, de como que você está observando o nosso cinema, os filmes que são produzidos aqui no Norte. Olha, eu acho que há um boom, né, digamos assim, positivo de produção local, né? Eu acho que a gente nunca viveu, talvez nesses últimos 5, 10 anos, né, um momento tão bom de produção. Eu acho que favorecido pela tecnologia mesmo, ou seja, pelo envolvimento maior do jovem. Então a gente está vendo que o cinema local e o cinema amazônico dos outros estados da Amazônia está em profusão, está em aumento de produção. O detalhe que eu falaria, talvez, é de que se isso favoreceu essa produção, eu acho que a gente tem que caminhar agora para um aperfeiçoamento, uma qualidade desse produto, tal qual fez a trajetória, por exemplo, dos pernambucanos. Quer dizer, hoje nós temos o cinema brasileiro, né, referenciado, digamos, no mundo, né, e participando de vários festivais, mostras internacionais, graças a esse preparo que foi, e o aprimoramento que foi também, né, desse cuidado com a produção. Então nós temos um caminho ainda a traçar, né, aqui no Amazonas e na Amazônia, que é da produção de longas. Eu estou falando de longas, né, longa-metragem, longas de documentários, e nós estamos vivendo no Brasil um boom muito bom, um momento muito bom do documentário, né? Então a gente tem isso vivendo um pouco aqui na Amazônia. Eu espero que isso continue. A gente tem visto alguns movimentos, o Amazonsat mesmo cobriu um movimento no sentido de levar cinema para comunidades distantes. Eu acho que a nossa última viagem foi para a Venezuela, se eu não me engano. A gente passou ali mostrando e falando um pouco mais sobre o cinema brasileiro. A gente tem um movimento que a Rede Amazônica, o grupo Rede Amazônica faz, que leva o cinema para as escolas também, para as crianças. E isso é importante a gente difundir mais essa cultura, né, da sétima arte. E o cinema brasileiro, então, ele passou por diversas fases, né, desde mais ou menos a década de 50, né? É verdade, mas eu queria aproveitar, já que você deu essa dica da divulgação do cinema, de que a gente precisa também encontrar espaços por onde essa divulgação precisa chegar até o povo. Nós temos essas experiências que vivido aqui pelo grupo, né, de televisão, que faz essas visitas aos bairros, aos outros estados, fazendo uma divulgação do cinema brasileiro. Mas é importante que a gente leve outro tipo de filme, que eu percebo que tem um filme mais infantil, né, que vai para a garotada. Eu acho que é muito legal de fazer isso, mas é preciso que o adulto comece a participar também, porque a grande produção que é feita hoje do cinema brasileiro questiona muito da nossa realidade, tal como fizeram, né, o cinema dos anos 50 e 60. E o que aconteceu, portanto, nos anos 50 e 60? Um movimento de certa forma, se insurgiu contra um tipo de produção que era feita, a chanchada, a comédia, né? E que, de repente, se quis fazer um filme que falasse do Brasil, da realidade brasileira. Então, está na gênese desse pensamento a ideia do cinema novo, que foi um dos grandes marcos do cinema brasileiro no mundo. Então, nós tivemos uma presença forte de cineastas que queriam pensar e mostrar qual realidade era do Brasil. E esse foi o diferencial, né, de certa forma, no mundo, esteticamente falando do cinema, mas também de uma presença política, né, digamos, da ação desse jovem que queria fazer cinema. E a gente teve esse momento muito forte, depois veio, infelizmente, um período que a gente não pôde mais fazer isso, outros movimentos se deram, e depois dessa retomada de 95 para cá, a gente volta a ver, né, essas
pessoas que fazem cinema novamente conversando, discutindo sobre a realidade brasileira. Isso que você falou sobre você atingir um público adulto, eu acho que é um dos grandes desafios levar filme novo, levar filme, de certa forma, mais inteligente, porque a gente sabe, né? Nós sabemos que o público mais consome são filmes que têm um apelo, por exemplo, atores globais. Aí a galera vai e consome, vai ao cinema. Mas a gente levar esses filmes que são, digamos assim... desconhecidos, quase. Sim, para as pessoas consumirem, eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que aí tem um papel do Estado, que eu acho que deveria entrar com muito mais força nessa valorização do cinema brasileiro, fazendo chegar em vários espaços que hoje estão completamente, digamos assim, ligados, né? O cinema está só ligado aos shoppings, onde estão os cinemas. Então a gente precisa alargar isso, né? Eu acho que o papel do Estado seria interessante, fazendo levar essa grande quantidade de filme que é feito. Eu acho que a gente se espantaria se a gente pudesse ver a quantidade de filme que é feito no Brasil hoje. Né? Quer dizer, um canal específico ao Canal Brasil, dentro do aspecto pago, você tem vários filmes sendo exibidos diariamente ali, coisa que você nem sabia que tinha sido feito. E isso é importantíssimo, a gente pudesse estar difundindo, divulgando isso. Então, Zé, desse canal é que gera um pensamento crítico, né, nas pessoas que assistem. Eu acho que essa é uma pegada diferenciada. Esse é outro detalhe que eu acho que a gente, dentro da universidade mesmo, a gente tenta fazer, que é criar uma consciência ou um pensamento crítico, né, desse público. Infelizmente, o que a gente tem em cinema brasileiro hoje dentro das salas de cinema são os filmes comerciais, que você fez referência mesmo a atores globais, comédias, que são comédias rápidas, de fácil consumo, e os filmes importantes não estão passando nesse cinema. E a gente precisa criar então, esses espaços para que isso ajude nessa, digamos, esse pensamento mais crítico que possa fazer com que o próprio cinema se valorize, né, com esse pensamento do público que vai exigindo, portanto, um outro tipo de filme que não seja simplesmente o comercial. Nada contra, né, que o entretenimento, mas a gente precisa pensar o cinema para além do entretenimento. Acho que um papel importante do cinema é pensar a realidade, falar do momento que a gente vive ou dos momentos que a gente teve do ponto de vista crítico-analítico. Esse seu trabalho na UFAM, eu acho que é de extrema importância porque levam os alunos realmente a pensarem dessa forma, observarem um filme de uma forma diferenciada, obterem o seu próprio posicionamento a respeito do que assiste. E eles com certeza vão sair lá formadores e gestores de conteúdo para que nós, que vamos consumir, possamos também ter esse posicionamento, né? Que hoje você está formando neles, né? A nossa participação lá, eu acho muito restrita à academia mesmo, mas é importante porque, sendo um curso de jornalismo que fala de cinema também, pela linguagem do audiovisual, etc., a gente acaba estimulando, né, que os jovens comecem a se interessar por essa área. Então, nós temos pelo menos uns 5, 6 ex-alunos que estão entrando nessa área do cinema, participando de editais. Eu acho muito interessante, importante que esse pessoal goste e comece a adentrar nessa esfera que não é específica de alguém que nasceu com espírito para ser cineasta. Eu acho que é uma questão de formação mesmo. Eu acho que tem essa contribuição pequenininha, mais importante. Mais importante. A gente, lógico que hoje nós estamos falando de produção cinematográfica no Brasil, enfim. A gente vai ver alguns trechinhos, como do filme Tropa de Elite 2, que foi a maior bilheteria do Brasil. Algum trechinho aí. Que realmente as pessoas consumiram muito. A gente tem também Central do Brasil, que teve repercussão mundial. Que foi, você assiste e retrata bem da realidade. E a gente não pode deixar de falar do Festival de Cinema de Gramado, que é um expoente, e também do Amazonas Film Festival, que infelizmente teve a sua última edição em 2013. Tá aí o Festival de Cinema de Gramado.
Gramado é um local por excelência do cinema brasileiro, né? Quer dizer, se há um espaço, claro, há o Festival de São Paulo, o Festival do Rio, né? Mas Gramado marcou a posição dentro da cinematografia nacional pela valorização do cinema não só brasileiro, no primeiro momento sim, mas depois latino-americano. A gente tem um concorrente muito forte, que é o cinema argentino, que eu diria assim, está no patamar ainda superior, eu diria, pela quantidade de filmes de boa qualidade que eles fazem. E a gente tem um caminho a seguir. E essa parceria se dá exatamente nesse momento em que o Festival de Gramado se dá. É importante que a gente tivesse a continuidade do Amazonas Film Festival. Quer dizer, com outra roupagem, evidentemente, porque no primeiro momento a ideia era trazer filmes, de certa forma, de outros lugares, desses filmes que eu estou falando, de certa forma, também fora do circuito comercial. E, de repente, o festival começou a entrar mais na formação e depois na divulgação do sistema local. Então, é importante que ele ressurja, né? Não sei como, eu sei das dificuldades, mas seria interessante que pudesse surgir com uma outra formatação dele. 2013 foi a última edição, então já faz um tempinho, né? Então, Zé, queria agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada. Eu acho que não teria outro nome pra gente. Aliás, teriam vários nomes pra gente chamar, mas dentre todos eles a gente escolheu o Tom Zé Costa por causa da história, da divulgação, difusão dessa cultura que ele realiza aqui no nosso estado. Obrigada, tá? Eu que agradeço para dizer que o cinema brasileiro tem que ser o dia todos os dias, né? Quer dizer, tem um dia que foi instituído, né? Que é esse dia 19, mas eu penso assim, todos os dias são os dias que se deve comemorar o cinema brasileiro para valorizá-lo mesmo. É verdade. Obrigada mais Obrigado uma vez. também. Um bom dia a você. Gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito de falar em público. Você tem um certo pavor aí, um certo medinho de falar em público? Vamos saber por que isso acontece? Porque que para umas pessoas é tão fácil falar em público e para outras chega a ser uma fobia. Daqui a pouquinho voltamos, tá?